Bom dia! Hoje o assunto principal do nosso jornal geográfico são os aspectos naturais da Europa. Vamos ver mais sobre este assunto. Tá bom. O continente europeu é um dos menores continentes, superando somente a Oceania. Ocupa uma área de 10.530.751 km², é cortado pelo Círculo Polar Ártico. Sua menor porção é na zona polar ártica e maior parte na zona temperada do norte, localizada totalmente no hemisfério norte. Relevo e hidrografia. O relevo do continente europeu é bastante baixo. 2/3 de sua área tem altitudes inferiores a 200 metros, e a sua média altimétrica é a menor do mundo, por apenas 340 metros. Ao norte e nordeste encontram-se áreas de rochas cristalinas muito antigas, que foram perturbadas por orogênese durante a primeira metade da Era Paleozoica, originando montanhas. A hidrografia da Europa. Rio Reno, 1.326 km², é o mais importante, nasce nos Alpes, faz fronteira com a Suíça, Áustria e Alemanha. Ao deixar a Alemanha, atravessa os Países Baixos, onde se interliga por canais ao mais importante sistema portuário da Europa, o Porto de Roterdã, o porto mais movimentado da Europa. Rio Sena, 776 km², é a grande via de circulação da bacia Paranaense, ou seja, das terras mais planas da França, nasce nos Baixos Planaltos, atravessa a região de Champagne, Paris e deságua no Canal da Mancha. Rio Rodano, 812 km², localizado na França, nasce nos Alpes suíços, passa pelo Canal de Genebra e deságua no mar Mediterrâneo. Em sua porção navegável, liga-se através de um canal ao sistema portuário mais importante do meridiano, o Porto da Marchélia. Rio Danúbio, 2.860 km². Nasce no Alpes alemães e deságua no Mar Negro, banhando a Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, República Sérvia e Montenegro, Bulgária, Romênia e Ucrânia. Ao longo de seu curso, banha 4 capitais: Viena, Áustria, Bratislava, Eslováquia, Budapeste, Hungria e Belgrado. Rio Volga, com 3.701 km², maior rio europeu, nasce no Planalto Valdai, a noroeste de Moscou. Corta a planície russa e deságua no Mar Cáspio. Ao longo de seu curso, identificamos importantes centros urbanos. Rio Tamisa, 346 km², usado na Inglaterra. O preço da expansão urbana industrial foi desprovido de medidas de proteção ambiental e a poluição dos cursos d'água durante décadas. Rio Tamisa, que foi um dos rios mais poluídos da Europa, está praticamente limpo. Rio do Pó, 652 km². Desempenha importante papel no norte da Itália, pois atravessa a mais importante área industrial e agropecuária do país. No passado, essa era uma área muito inóspita devido à presença de pântanos e à disseminação de doenças infecto-contagiosas. Paisagens climáticos botânicas. No caso da Europa, os principais são latitude, que varia aproximadamente 34 graus a 75 graus ao norte, posição que define o continente como predominantemente temperado, de forma geral, sem contar com a interferência de outros fatores climáticos. A altitude do continente europeu tem predominância de altitudes baixas. No entanto, a localização da maior parte do continente dentro da zona temperada facilita a ação desse fator climático, ampliando o efeito das altitudes. Assim no sul, onde as temperaturas são, em geral, mais amenas. Proximidade do mar acentua sinuosidade do litoral, permite grande influência marítima sobre o clima. Corrente do Golfo, Gulf Stream, é uma corrente quente originária do Golfo do México, que atua no noroeste do continente, evitando o congelamento do litoral. Massas de ar. As massas quentes provenientes do Saara, vento Simoon
influem na área mediterrânea, tornando seu verão muito seco. Tipos de climas: subpolar e frio de montanha. Caracteriza-se por invernos frios e longos, com temperaturas médias mensais abaixo de menos 10 graus Celsius. Nos pontos mais elevados, há gelo eterno. Nas áreas litorâneas do extremo norte, esse frio intenso determina o congelamento do mar, com exceção dos pontos atingidos pela corrente do Golfo. Temperado frio. É muito semelhante ao subpolar, pois ele ocupa o interior da porção norte do continente. Os invernos são longos e rigorosos, com médias mensais abaixo de menos 10 graus Celsius. Temperado continental. Apresenta invernos rigorosos, em certos dias até menos 30 graus Celsius, com abundantes precipitações na forma de neve. Os verões são chuvosos e as temperaturas médias giram em torno de 15 e 20 graus Celsius. É o clima que domina a maior parte da Europa. Temperado oceânico, ele se encontra em latitudes semelhantes às de ocorrência do tipo temperado continental, e ele apresenta invernos menos rigorosos com médias mensais acima de 0 grau. As precipitações, elas são bem distribuídas ao longo do ano, pois a região está sob influência que ocorre quente do Golfo, que umidifica a atmosfera das áreas próximas ao Atlântico. O Mediterrâneo apresenta verões quentes e secos, com médias que se aproximam dos 30 graus Celsius. Os invernos são amenos, com médias em torno de 10 graus, e concentram a maior parte das chuvas do ano. Ele ocorre no sul dos dobramentos modernos, abrangendo a porção meridional de Portugal e entre outros países. Temperado semiárido. Ele ocorre nas margens dos mares Negro e Cáspio. As suas precipitações são inferiores a 25 mm por mês, o que dificulta a ocupação da região. O inverno é frio, com média em torno de 5 graus, e o verão quente, com média de 25 graus. Vegetação. A vegetação europeia encontra-se num avançado estado de devastação, causado pela antiguidade do povoamento, a intensa urbanização, ocupação agropastoril e a grande exploração da madeira. Tundra é a vegetação que aparece nas áreas de clima subpolar do extremo norte do continente, margeando a zona de gelos eternos que se estende até o polo. Floresta de coníferas, conhecida como taiga, designação russa, é composta principalmente por pinheiros, embora surjam também betulas e faias. Floresta decídua, também conhecida como floresta caduca, devido ao fato de suas árvores perderem folhas durante o outono e o inverno. Landes, uma paisagem vegetal sobre a pobre e baixa. Vegetação mediterrânea. Ocupa as áreas que bordejam o mar Mediterrâneo, sendo formada principalmente por arbustos resistentes às secas. Apresenta-se duas formas: os maquis, quando aparecem em terrenos silicosos, e os garrigues, quando em terrenos calcários. Estepe é uma vegetação predominantemente herbácea, bem adaptada a secas prolongadas. Espero que tenham gostado de nossa reportagem. Tenham um bom dia e até o próximo programa.